Deus projetou a nossa salvação. Ele projetou nos tempos eternos a nossa união com Ele. Em um determinado tempo, é lógico que nós pisamos na bola, né, nessa trajetória. Nós, através do momento da queda, nós abortamos ou retardamos esse momento. Então, isso foi o grande motivo então de Jesus ter ido para a cruz, resgatar esse primeiro momento, esse primeiro sonho de Deus, que era fazer uma união com a humanidade e nos conduzir a uma santificação eterna. Então isso foi abortado por um tempo, até a vinda de Jesus, então a encarnação do Verbo. E através dessa encarnação do Verbo, Jesus então ele traz de volta essa humanidade, né, através da fé nele mesmo, de volta para Deus, né? Então o que o Timóteo está falando aqui? Voltando aqui no versículo de número 2, aliás, de número 3. É bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, ao qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então o que é a verdade, né? A verdade é aquela pergunta que o Pilatos fez para Jesus, né? O que é a verdade, né? Para tantas pessoas a verdade é algo relativo. Às vezes a verdade minha não é a sua verdade. Às vezes a verdade de uma pessoa não é a verdade de outra. Ele não está falando desses tipos de verdades. Ele está falando da verdade de Deus, a verdade eterna, o que não pode mudar. Então, em Deus as coisas não podem mudar. Ou nós cremos em Deus, ou nós estamos em Deus, ou nós não estamos em lugar nenhum. Eu não tenho opção de estar. E isso é o primeiro princípio do Evangelho. O Evangelho nos ensina que eu não posso não estar em Deus, porque Deus é a fonte da existência. Então, se eu não estou em Deus, eu não estou em lugar nenhum. Então, o Evangelho nos tira a mentira, nos tira o engano de que eu tenho uma opção de crer em Deus ou não. Então, o Evangelho me mostra primeiro essa verdade, de que eu preciso estar em Deus. E quando nós lemos outros versículos mais paralelos a esse versículo que nós lemos, por exemplo, João 3,16, né, um versículo tão famoso, que a gente decora, bastante gente decora esse versículo. Está escrito assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então tem muita coisa boa nesse versículo, né? Primeiro é que Deus amou o mundo de tal maneira e não ficou esperando, né? Não ficou aguardando, não ficou com aquele sentimento só de mundo, como eu te amo. Amar significa tomar uma posição. Amar significa sair da nossa zona de conforto e tomar uma posição. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ou seja, Deus tomou uma ação radical, uma ação forte, usou todo o recurso que ele tinha no céu para que fosse possível a nossa salvação. Então, conhecer o Evangelho é também saber dessa verdade, saber que custou caro a minha salvação, custou caro eu retornar para Deus, custou caro eu existir. Então isso aí é um princípio também básico do Evangelho, eu saber que não foi uma coisa qualquer que Deus fez. Deus deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer, ou seja, oportunidades para todos. Se você resolver crer em Jesus hoje, entregar a sua vida para Ele hoje, Ele está falando na sua palavra que Ele te inclui num rol de pessoas que estão sendo salvas. Não importa qual seja a sua religião, não importa o legado que você trouxe até hoje, não importa em quem você tem acreditado ou que crença você tem acreditado. Se hoje você tomar uma decisão de andar com Jesus e entregar sua vida para Ele, na palavra dele diz, na sua palavra diz que haverá festa no céu. E o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Olha que coisa fantástica, né?
Que boa notícia para você nessa tarde de hoje. Se hoje você dizer para Jesus assim: Deus, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo da vida pecaminosa que eu estou levando, eu quero ter uma vida consagrada ao Senhor. Eu não estou falando aqui de religião, não estou falando aqui de igreja, eu estou falando do único ponto culminante que determina a nossa salvação, que é a fé no Filho de Deus. Lá no céu, quando nós nos depararmos com o Cordeiro de Deus, com certeza ele não vai fazer a pergunta de que igreja você é, ou que religião você é. Ele vai fazer a pergunta: você é lavado e remido no meu sangue? Essa pergunta eu tenho certeza que vai existir. Não existe outro caminho para chegar ao Pai. Não existe outra situação para chegar ao Pai. Não existe nenhuma filosofia para chegar ao Pai. Não existe diploma para chegar ao Pai. Para chegar ao Pai é através da pessoa amada e bendita do Filho de Deus. Se você entregar a sua vida para Jesus e andar com Ele, você chega até o Pai. Mas tem uma coisa importante, que é importante a gente saber, e que também é um tabu, né? Porque muitas pessoas acreditam de modo diferente, até pela liberdade que nós temos de pensar de formas diferentes. Mas eu sempre procuro cruzar os pensamentos com a palavra de Deus. Não importa quem me disse ou qual religião me disse, eu sempre confronto com a Bíblia. E a palavra de Deus para mim sempre é o ponto final da minha crença, da minha pregação. Não importa. E eu leio aqui, eu queria convidar você para fazer essa leitura também, em 1 Timóteo, aliás, aonde eu já estou aberto, né? 1 Timóteo, no capítulo 2, que a gente já está lendo, fala que Deus deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aqui no versículo de número 5, que eu tinha falado que é uma quebra de tabu, né? Embora muitas pessoas acabam se confundindo um pouco nessa questão de mediação, esse versículo aqui esclarece bastante coisa com relação a essa mediação, né? Quem que pode intervir entre eu e Deus, né? Quem que eu posso contar? Com quem que eu posso contar entre eu e a Trindade? Quem que pode me intermediar? Então esse versículo aqui, ele dá uma segurança muito forte para nós. Você que acredita na Bíblia, você que acredita na palavra de Deus, você que é um cristão, então não se deixe levar por outra situação. Não acredite em outra versão que não seja da palavra de Deus. Não acredite. Aqui está falando assim, ó, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, se até hoje você contou com outros mediadores, você contou com outras situações que você imaginava que estava te intermediando, ou que estava intercedendo por você, ou que estava te ajudando, eu convido você a crer nesse versículo, porque você está andando com a verdade. A verdade existe um só mediador entre Deus e os homens, uma só pessoa que pode nos intermediar, que pode levar e trazer aquilo que eu preciso. E uma pessoa muito segura, sabe por quê? Porque essa pessoa faz parte da criação, essa pessoa ela faz parte da Trindade absoluta, ela não tem como nos enganar, porque essa pessoa é Deus, é o próprio Jesus. Então ele que faz essa mediação com a gente. Então você não precisa ter medo de acreditar nessa verdade. Eu convido você a fazer essa mudança de posição. Se você até hoje imaginava que existia outros métodos para você se intermediar com Deus, através de algumas situações, algumas filosofias, alguns credos, né, paralelos a esse, eu convido você a não se importar mais com isso. Olhe para a palavra de Deus. Olhe para esse versículo de 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus e um só mediador. Não tem outro. Todo mundo que viveu nessa terra, seja de Adão até o último ser que vai pisar aqui, ele depende de Deus. Nós dependemos de Deus. Nós somos criação de Deus. Nós somos
nós somos filhos de Deus, mas nós não somos deuses. Nós dependemos de Deus. Então, já que você depende de Deus e eu dependo de Deus, vamos confiar plenamente na sua palavra. Não vamos acreditar pela metade. Não vamos pegar partezinhas da Bíblia, daquilo que me agrada. Vamos pegar a palavra de Deus como um todo, porque ela tem que ser entendida como um todo. E Deus então está afirmando aqui na sua palavra, nessa carta a Timóteo, que deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o que é essa verdade a não ser o seu próprio Filho? Então conheça Cristo, tenha intimidade com Ele. Foi Ele que foi até a cruz e te salvou, derramou o teu sangue. E esse sangue tem poder para te libertar, tem poder para me libertar de tudo aquilo que é ruim, de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que nos prejudica. E tem algo muito mais precioso do que isso ainda. Ele tem poder para nos livrar da perdição eterna. Olha só que coisa fantástica. Além de me dar uma vida com muito mais qualidade, porque lá em João, né, Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, fala que a vida com Jesus é uma vida de qualidade abundante, né? É uma vida de muita qualidade, onde existe uma abundância de graça, onde existe uma suficiência de graça. Nós não precisamos nada mais do que Cristo, nada mais. Ele é tudo o que você precisa para ser salvo, para ser alcançado, para ser redimido, para ter uma vida de qualidade. Ele é tudo o que você precisa. Ele é suficientemente poderoso para te dar tudo o que nós precisamos para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa salvação. Ele consumou no Calvário tudo o que a gente precisa. Então, já que Ele alcançou tudo isso por nós, por que não depositar toda a minha fé nele? Por que não? A palavra de Deus está nos convidando a fazer isso. Há um só mediador entre Deus e os homens. Há um só Deus e um só mediador. Não existe outro. Não existe. Pode acreditar. Abra a sua palavra de Deus, aí abra a sua Bíblia e confira comigo. Vai lá. Não acredita só nas minhas palavras que eu estou falando, não. Aliás, os cristãos de Bereia, né? Lá em Atos dos Apóstolos, eles conferiam tudo, ver se as coisas eram assim, né? Eles eram espertos. Então seja esperto. Não acredite em qualquer um, não. Vai lá na palavra de Deus e confere tudo isso que eu falei. Você vai perceber que a razão não está comigo, está com a Bíblia, está com a palavra de Deus, e ela é infalível. A nossa salvação não é algo que possamos apostar em uma coisa qualquer. A nossa eternidade, eu tenho que ter certeza, eu tenho que ter convicção, porque eu não vou crer em qualquer coisa e depois eu quebrar a cara, né? É preciso ter muita convicção. E eu te garanto que a convicção está no Filho de Deus, está na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então, leve essa palavra no seu coração, carregue essa palavra no seu coração. Quando você tiver oportunidade, anuncie essa palavra para alguém, né? Fale para alguém sobre o plano de Deus para a vida dessa pessoa. Olha, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu único Filho, para que todo aquele, e você está incluso, que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o desejo de Deus é esse.